Bom, mas antes, vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, porque acabam de sair os números com a pesquisa Datafolha informando a situação da campanha na cidade de São Paulo. Guilherme Boulos tem 26% das intenções de voto, Boulos numericamente à frente, e olha só o que aconteceu. Marçal mantém curva ascendente, ou seja, está subindo ali aos poucos e se iguala a Nunes, ambos com 24%. Bom, na prática, os três estão tecnicamente empatados. Há 3 dias, faltando 3 dias para a eleição, o Datafolha aponta um cenário embolado no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, com Guilherme Boulos, do PSOL, registrando 26% das intenções de voto. Ele é seguido por Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB tem 24%, e Pablo Marçal, do PRTB, também com 24%. Repito, os três tecnicamente empatados. Na comparação com a semana passada, Nunes recuou 3 pontos, tinha 27 pontos percentuais. Boulos teve oscilação positiva, possuía 25% e variou 1 ponto para cima, agora com 26%. E Marçal, que estava em terceiro lugar com 21%, manteve a curva, ou seja, está em crescimento. A variação positiva de 3 pontos, está igual ali com o Ricardo Nunes, ambos agora com 24%, segundo o Datafolha. A parcela dos que ainda não sabem é de 3% agora, o mesmo patamar da pesquisa anterior. A opção pelo voto nulo ou branco é declarada por 6% dos eleitores. O cenário de indefinição até a reta final é resultado do acirramento das últimas semanas, com Nunes e Marçal disputando o eleitorado à direita e ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Boulos em tendência de estagnação, com dificuldade para avançar entre eleitores do presidente Lula, que é apoiador de Boulos, incentivador da nacionalização da eleição em São Paulo. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de São Paulo de terça-feira até hoje, quinta. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. Está aqui o gráfico, veja aí a variação dos candidatos. A Tabata aparece com 11% das intenções de voto, da Atena com 4%, 2% para Marina Helena, do Novo. Daqui a pouco a gente traz a espontânea. Enquanto isso, vamos trazer aqui os nossos convidados dessa quinta-feira. Por enquanto, comigo quem está é a Deise Ciocari e também o Thales Faria está conosco. Thales, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Emoção para essa reta final, hein? Muita emoção e, ao que parece, quem está mal aí na fita é o Nunes, né? O Marçal avançou, o Nunes caiu, oscilou para baixo e o Boulos continua como estava antes, só que agora quem está sendo acossado pelo Marçal é o Nunes, né? O Boulos em primeiro lugar, tranquilo. Acho que isso daí confirma o que era a expectativa da maioria dos analistas quando apareceu o Marçal, que é o seguinte: não há lugar no segundo turno, é difícil um segundo turno, é pouco provável um segundo turno com os 2 candidatos conservadores. Mas mais do que isso, o que está aí por trás disso é curioso, é o Bolsonaro, né? Nas vésperas da decisão, o Bolsonaro largou o Nunes completamente. E aí fica evidente que ele está traindo. Mais uma traição. É engraçado o Bolsonaro, como ele tem essa marca de traidor, né? O Nunes, ele abandonou o Nunes na véspera, a turma dele toda está indo para Marçal, ele não quer ficar com a marca de que perdeu a eleição. Então ele não foi lá para o Nunes, ficou enrolando, o eleitorado dele não obedeceu a ele, mesmo se se os bolsonaristas forem peso para o Marçal e o Marçal ganhar a eleição, não será mais uma vitória do Bolsonaro, porque ele não indicou o Marçal como o candidato dele. Ele ficou com medo. Ele traiu o Marçal, traiu o Nunes e traiu o eleitorado dele. No final das contas, Bolsonaro corre o risco, se confirmar que o Nunes está fora do segundo turno, o Bolsonaro vai ficar com a marca de um grande traidor. Grande traidor.
E acho que no segundo turno, o Nunes não vai, se o Nunes for para o segundo turno, não vai querer muito o Bolsonaro, não, porque aí é perigoso. Será perigoso estar com a marca de bolsonarista. Então, eu acho que do jeito que está esse resultado, não sei se isso daí vai se confirmar nas urnas, a gente tem que ver ainda se vai se confirmar nas urnas, mas do jeito que está, é péssimo para o Bolsonaro. Exato. O Ricardo Couto chegou conosco, já a gente vai ouvir o Couto. Tudo bom, Couto? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Deise, Thales. Estava com problemas aqui, mas agora está tudo certo. Tudo Eu certo acabei de agora. pegar os números agora. Eu acho que o maior que saiu mais perdendo nessa história aí é o Nunes. E ele foi derrotado no último debate. E eu acho que isso é consequência já. E o Marçal subiu em cima do que ele fez com o Nunes no debate da Folha UOL. Sabe? Eu acho que o Boulos deve ir para o segundo turno. Se falou muito essa semana que pode ir dois bolsonaristas, que a Tabata está crescendo e tudo, mas na verdade. E tem um outro negócio também. Na espontânea, o Boulos tem, acho que é 28%, 10% a mais do que o Marçal na espontânea. Então, isso é outro dado que mostra que vai ser, como a gente está pensando desde o início dessa disputa, que vai ser mais uma vez esquerda e direita, sabe? Tudo indica, da última vez, na última pesquisa, eu já tinha falado disso. Eu acho que a dúvida agora é se vai o Marçal ou o Nunes. Por esses números de agora, o Marçal tem mais chances que o Nunes. Mas tudo vai depender do debate de hoje à noite. A Folha fez uma grave. O UOL fez uma grave acusação hoje sobre a ligação do governo do Nunes com o PCC. Eh, o Tiago Hardy, grande repórter do UOL, levantou isso, e certamente esse será também um tema no debate de hoje à noite. Então, é aí que a coisa vai decidir. Mas, por esse quadro de agora, eu acho que quem tem mais chance de ir para o segundo turno é o Boulos. Acompanhar então, Deise. E é claro que a gente tem aqui o número da espontânea, que é aquela pesquisa que não apresenta os nomes, e aí o eleitor está mais convicto, porque sabe de cabeça o nome do candidato. Está aqui na tela, pessoal, pluga aí para a gente trazer os dados. A pesquisa espontânea coloca Boulos à frente também com 24%, Marçal com 20%, indecisos são 18% e Nunes tem 16%. Então, Boulos 24%, Marçal 20%, Nunes 16%. A Tabata Amaral aparece com 6% entre os indecisos, não, entre aqueles que já apontam o nome dela. Então, a Tabata tem 6% espontaneamente, perdão. Me confundi. Indecisos são 18% das intenções de voto. Bom, é isso. E aí, Deise, o que você... Deixa eu só completar, Diego. Complete. Com esse número aqui, a espontânea também comprova o que eu falei antes, né? O Boulos tem 8 pontos a mais na espontânea do que o Nunes. E o Marçal tem 4 a menos do que o Boulos. Eu acho que todos esses números aqui indicam que realmente o Nunes é o que está mais prejudicado nesse momento. E aí, Deise, a sua avaliação? Boa tarde, amiga. Oi, boa tarde, Diego, Thales, Couto. Tem muita coisa para a gente entender sobre essa pesquisa, né? Em primeiro lugar, como o Thales e o Couto falaram, né? A gente viu aí um recuo do Nunes e um crescimento do Pablo Marçal. E se a gente for olhar, o Marçal até agora tem sido o que tem tido um crescimento consistente, né? Isso pode indicar um problema para o Nunes. O Boulos, apesar de nessa última pesquisa ter tido uma leve oscilação positiva, ele também está com um pouco de dificuldade para avançar significativamente, né? Então ele avança um pouquinho, mas ele está mais para estagnação, né? Isso sugere que talvez a estratégia do Boulos de nacionalizar a campanha, apostando justamente nesse eleitorado petista, pode ter atingido um teto, né? Assim, de novo, o empate triplo, como o que a gente está vendo aqui desde o início da campanha, obviamente isso não é novidade para ninguém, mas reflete um ambiente político muito aberto ainda. Então, isso indica que o eleitorado paulistano ainda não elegeu um representante, a gente tem uma crise de representatividade aqui, e acho que foi o Thales que tocou no ponto do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter entrado na campanha. Isso também indica que qualquer mérito por parte da campanha do Ricardo Nunes em relação a essa nova direita
ele vai se dever a uma liderança do Tarcísio de Freitas, né, do governador, porque o Bolsonaro ele se eximiu completamente dessa campanha, ele saiu da campanha e ele também não abraçou a do Pablo Marçal, né? Então o Bolsonaro até acaba corroborando aquilo que a gente falava dele, da dificuldade dele em agir nos bastidores, né, em conseguir também passar o bastão na política. Ele não consegue fazer um sucessor, né? É como se a política tivesse que estar centrada em torno do nome dele, né? Mas voltando à pesquisa e para não sair dela, assim, eu acredito que o grande problema agora é essa campanha do Tarcísio. Hoje é um debate importante, vai ter que ter algum fato positivo para ele. E talvez um dos motivos também, Diego, só para não me estender, mas talvez seja ah, o problema do Ricardo Nunes em sair da tecnicidade e demonstrar um pouco de carisma na campanha, né? Obviamente o eleitor quer propostas, o eleitor quer saber do tema técnico, mas o eleitor também quer carisma, quer que se mostre uma liderança forte. E isso o Ricardo Nunes ainda não conseguiu fazer nessa campanha eleitoral, né? Tem a rejeição também, que é um número importante. A gente Pois vai ter... é. Diga aí, Esse Thales. esse é o ponto. A rejeição do Marçal está em 53%. O Couto já disse aqui há algumas semanas que quando chega a 50%, quando ultrapassa 50%, Fica está perdido. Está perdido. inviável. Então o que ocorre? Se você tiver um segundo turno, o Marçal, com essa rejeição, é muito pouco provável que ele saia vitorioso dessa eleição. Eu, particularmente, estou com uma visão um pouco otimista para o Boulos nesse resultado todo. Por quê? Porque ele tem o Marçal com, com essa rejeição toda, muito embora crescendo. O Marçal tomando o lugar do Nunes, que esse sim, no segundo turno, parece ser o candidato que tem uma largada mais forte. O Bolsonaro como grande derrotado. Por quê? Porque traiu todo mundo e atraiu seu próprio eleitorado. Então, esse resultado para o Boulos, ele está de bom tamanho. O Boulos tendo oscilado para cima. Então, para o Boulos, esse resultado, aparentemente, na minha visão, está de bom tamanho. Outra coisa, eu não detectei aí, não deu para detectar aí, o voto útil da Tabata, para onde tende a ir, ainda não detectei. Mas não é claro, como se pensou, que o voto útil da Tabata, porque já está começando a ter a definição de voto útil a essa altura do campeonato, que ele seja tirado só do Boulos, como se falava. Vai tirar do Boulos, o Boulos pode cair por causa do voto útil da Tabata. Aparentemente, pode ser que um pouco desse resultado aí do Nunes também seja esvaziamento dele para o Marçal e até para o Boulos, na medida em que, ou para a posição de indecisão. É isso que ainda temos que ver, a questão do voto útil. Mas pelo que está aí do resultado, com essa rejeição de 53%, é muito bom para o Boulos que o Marçal vá para o segundo turno.